Graça e paz, meu irmão e minha irmã, boa noite para você, boa noite para toda a sua família. Com alegria, nós nos encontramos mais uma vez para este tempo de meditação na palavra do Senhor, de reflexão, de estudo, onde estamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos. Estamos no capítulo de número 16 e hoje nós vamos ler o trecho que narra a conversão do carcereiro, Atos 16, versículos 27 em diante, que nos dizem assim: O carcereiro despertou do sono e, vendo aberta as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levou-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém? Vamos ter uma palavra de oração? Pai de amor, com temor e tremor, estamos diante da tua santa e poderosa palavra. Nossos corações são gratos porque o Senhor se revela a nós por meio desta palavra. O Senhor nos ensina, nos encoraja, fortalece a nossa fé, nos dá a dádiva de sermos, ó Pai, não somente ouvintes, mas praticantes desta palavra. Por isso nós clamamos: abra os nossos olhos espirituais, nos dê discernimento, abençoe a nossa mente, os nossos ouvidos, nos dê, ó Pai, atenção à Tua palavra, que possamos nos fortalecer, nos edificar e assim, ó Deus, ter coragem para sermos praticantes dela. Fala conosco, ó Deus, abençoe cada um dos Teus filhos e filhas que estão ouvindo a Tua palavra, que ela possa entrar no mais profundo de cada coração, nos alimentar, nos edificar, Pai, nos ensinar, nos exortar, e assim que possamos, ó Deus, a cada dia viver meditando na Tua palavra. Fala conosco, dispensa sobre nós a Tua bênção, é a nossa oração e a nossa gratidão, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão e minha irmã, nós temos diante de nós a narrativa muito profunda e uma das mais belas do livro de Atos, onde nós lemos a história deste carcereiro que estava se convertendo, que se converte a Jesus ao ouvir a palavra de Deus. E aqui eu já quero mais uma vez reforçar que a palavra de Deus deve ser anunciada, porque é por meio desta palavra viva e poderosa e eficaz, que não volta vazia, que o Espírito Santo age. Agiu na vida daquele carcereiro e das outras pessoas que ali estavam, O texto diz para nós, que ele e todos aqueles que estavam com ele, todos os de sua casa, ali
receberam, né, a palavra do Senhor. Então, a palavra do Senhor, ela é poderosa e deve ser anunciada. Esse carcereiro de Filipe, né, essa história é uma história bastante conhecida, mas a gente precisa prestar bastante atenção, porque, em geral, a gente ouve muito a parte do crê no Senhor Jesus e serás salvos, tu e toda a tua casa. Amém. Glória a Deus. Que palavra abençoada. É uma palavra que todos e todas nós queremos, né, ouvir. Isso alegra o nosso coração, traz paz ao nosso coração, fortalece a nossa fé, nos anima a continuar a nossa caminhada, de saber que quando nós cremos, nós recebemos salvação para nós e para toda a nossa casa. Amém, glória a Deus. Sem dúvida, né? Essa frase é o centro e o ponto alto desta narrativa. Mas, contudo, porém, todavia, ao estudar esta passagem inteira, nós percebemos algumas dimensões que muitas vezes são esquecidas ou não são dadas o devido valor, a devida importância. E a mais notável é a mudança que ocorre no carcereiro, como resultado da sua conversão. Ele passa de um homem que temia pelo seu cargo, pelo seu status, pelo seu reconhecimento, pelo trabalho que ele fazia. A gente percebe no texto, diz para nós assim que ele tinha a sua carreira como prestígio, né? Ele valorizava o prestígio que ele tinha, né? Era importante para ele. Mas, e tanto que quando ele pensa que os prisioneiros haviam fugido, ele pensou, agora acabou para mim, né? Que vergonha. Eu, um homem do meu status, um homem, né, de referência aqui, que diante de quem foi colocado uma tarefa muito importante, que era para cuidar destes presos, eu os deixei fugir. Aquilo trazia para ele uma vergonha, aquilo trazia para ele algo tão terrível, que o texto diz para nós assim, que quando ele pensa que os prisioneiros fugiram, ele se preparou para tirar a sua própria vida. Para ele, a vida então havia perdido valor, não tem mais valor, já que eu não tenho mais o prestígio, já que eu vou ter que conviver com a vergonha, com a falta de respeito, então, para mim, a vida agora perdeu o valor. Então, este homem, ele se dá conta, né, de que a sua vida estava pautada no valor do seu cargo, do seu respeito, do seu prestígio diante da sociedade. E aí eu quero falar diante disso da conversão. Quando este homem ouve Paulo, Silas anunciarem o evangelho, anunciarem o valor da vida que há em Jesus Cristo. E aqui eu quero afirmar para você, meu irmão e minha irmã que está ouvindo, você que talvez eu conheça, você que talvez eu não conheça, mas certamente você que Deus conhece a sua vida. E eu quero já começar dizendo assim que Deus ama você, Deus ama a sua vida, você é importante. Existe um cântico das nossas igrejas que diz assim: quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo ou chega de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior. Eu venho dizer, né, que você é alguém especial. Chega de ficar dizendo no seu complexo que você não é ninguém. E hoje há muita gente que diz: eu não sou ninguém, eu não tenho valor, eu não sirvo para nada. E essas palavras não devem estar na nossa boca. E a canção continua dizendo assim: eu venho falar que você é especial, eu venho falar que você tem valor porque o Espírito Santo se move em você, o Espírito Santo move nas nossas vidas. Portanto, meu irmão e minha irmã, nós precisamos ter essa convicção, essa fé, essa certeza de que somos especiais, somos amados e amadas pelo Senhor, que o Espírito Santo se move em nossas vidas.
Aquele homem, aquele carcereiro, ele achava que a partir do momento que ele perdeu os prisioneiros, porque no seu entendimento, na hora em que o terremoto aconteceu, as cadeias foram abertas, as prisões foram abertas e as correntes foram quebradas, certamente os prisioneiros todos fugiram. Então ele estava ali diante de uma situação vergonhosa para ele, e ele entendia que a sua vida havia perdido o valor. Mas nós precisamos entender pela palavra do Senhor que a nossa vida tem valor para Deus. Eu e você fomos comprados e compradas por um alto preço. Foi derramado um sangue precioso pela minha vida e pela sua vida. E este homem, quando ele ouve a palavra de Deus, quando ele entende, ele abre o seu coração para aquilo que Paulo e Silas estavam anunciando, ele se converte ao Senhor. Depois da sua conversão, ele pega e tem a sua vida transformada. E eu queria falar um pouquinho agora aqui sobre conversão. Conversão é uma palavra assim que parece que é comum e simples, às vezes a gente entende ou às vezes a gente pensa que entende. Eu gosto muito de pensar que conversão é algo muito difícil de se fazer. É muito difícil. Vamos pensar aqui numa estrada. Eu gosto sempre de trazer aqui essa metáfora, né, ou este exemplo da estrada. Quando você pega uma estrada, vou usar o exemplo do Rodoanel, que está aí pertinho da gente, né? Vamos pensar assim que eu pego esse Rodoanel com a intenção de vir para São Bernardo. Só que eu pego o sentido contrário. Eu faço uma entradinha errada e eu vou para o outro lado. Eu vou lá para o lado de Minas, eu vou para o lado lá de Guarulhos, vou para o outro lado. E pego o Rodoanel e vou embora. Eu falo, gente, e agora? Né? Eu nunca vou conseguir chegar em São Bernardo se eu estiver indo para o lado contrário. Então eu tenho que parar o meu carro, tenho que fazer um retorno e voltar, tudo aquilo que eu já fui, voltar novamente para pegar o caminho certo. Então eu preciso fazer uma conversão. Conversão é mudar completamente o caminho, é tomar uma direção completamente diferente daquela que eu estava tomando. Então, quando a gente fala em conversão, a gente fala em uma mudança de vida, uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, uma mudança de sentimento, uma mudança de tudo aquilo que forma a nossa vida. Mudança de atitude, mudança de pensamento, mudança de comportamento, mudança de sentimento. Tudo em mim precisa mudar quando eu falo em conversão. Aquilo que eu falava eu não posso falar mais, aquilo que eu sentia eu não posso sentir mais, aquilo que eu pensava eu não posso pensar mais, aquele caminho para onde eu estava indo eu não posso ir mais. Então nós precisamos olhar para a conversão não simplesmente como alguém que bonito que é Jesus, que bênção que é vir na igreja e continuar com os mesmos comportamentos. Portanto, olhar a conversão não é simplesmente dizer eu aceito Jesus, mas é dizer assim, eu aceito Jesus e a partir do momento que eu aceito Jesus, ele passa a ser o Senhor da minha vida. E tudo aquilo que eu faço para que o nome dele seja glorificado. E aquilo que eu fazia antes, eu não faço mais. Essa mudança precisa acontecer. Essa conversão precisa acontecer constantemente na nossa vida. John Wesley tem uma frase bastante conhecida que é a seguinte: a conversão, ela tira o cristão do mundo, a cristã do mundo, ela tira a pessoa do mundo, traz para a igreja. Mas a santificação, ela tira o mundo de dentro do cristão e da cristã. Aquela vida mundana, aquela vida pecaminosa, aquela vida que entristecia o coração do Pai, ela não pode mais existir. Paulo vai dizer lá em Romanos que nós morremos para o pecado e vivemos para Cristo.
Perceba, meu irmão e minha irmã, que conversão não é apenas dizer eu amo Jesus, eu vou na igreja, mas conversão é ter mudança de atitude. E eu tenho visto muitos cristãos e cristãs com atitudes mundanas, com atitudes que entristecem o coração do Pai. Nesses dias de pandemia, nesses dias de tantas coisas erradas que a gente tem visto na televisão, eu vi uma frase interessante de que nós chegamos a um triste tempo onde precisa se pregar o evangelho para os evangélicos. Há muitas pessoas que se dizem cristãs, que se dizem evangélicas, mas que não se converteram, mas que não estão com mudança de atitude, mas que não nasceram de novo como nós temos pregado, como nós acreditamos que é necessário. E aí, quando nós lemos esse texto, onde nós vimos a história desse carcereiro, nós vimos um homem que realmente se converte, mas um homem que vai buscar agora viver uma vida de santificação. E aí a gente se lembra da nossa doutrina metodista, quando a gente fala da graça santificadora, da graça justificadora, da graça perdoadora, da graça que nos conduz a uma vida de santidade. Nós precisamos sempre trazer à nossa memória que a graça de Deus é que nos conduz a uma vida de santidade. E precisamos buscar mais e mais dessa graça. E essa graça, qual é o meio de recebermos essa graça? O meio de recebermos essa graça é ler a Bíblia, é fazer oração, é participar dos cultos, é ter vida de jejum, é ter vida de comunhão. Sem isso, nós não conseguimos alcançar a graça santificadora. Então veja, aquele homem, aquele carcereiro, ele vai chegar diante de Paulo e Sila, e ele vai ali naquele momento com muito temor, ele vai ali trêmulo, né? O texto diz assim que ele estava tremendo, ele se prostra, ele reconhece em Paulo e em Silas, naqueles que estavam ali com eles, o poder de Deus, ele reconhece ali o agir de Deus, e ele fala, eu quero isso na minha vida, eu quero ter essa vida que leva homens que foram açoitados, que estão feridos, que estão machucados, que estão com frio, que estão com fome, que estão sendo injustiçados, que estão encarcerados. Leva esses homens a louvar e agradecer a Deus. Leva esses homens a ter uma vida ali de comunhão, de adoração. Leva esses homens a orar a Deus. Eu quero isso, eu quero viver isso na minha vida. Eu quero ter essa paz que independe da circunstância e da situação pela qual eu estou passando. O texto diz para nós aqui que aquele homem, então, que estava ali pensando em tirar a sua própria vida, a minha vida acabou, eu vou me matar porque a vergonha é tão grande, o castigo que eu vou receber é tão terrível que eu não quero passar por isso, eu vou tirar a minha própria vida. E ele ouve então a voz de Paulo, Silas, não te faças nenhum mal, porque nós todos aqui estamos. É interessante isso, né? Nenhum preso fugiu. Eu creio que o mesmo... essa mesma situação, né, deste homem, esse mesmo tremor deste carcereiro, também tocou o coração dos demais presos. E todos ali tiveram a oportunidade da salvação, a oportunidade da transformação de vida, a oportunidade da conversão, a oportunidade de deixar o caminho do mal e seguir agora o caminho da vida eterna, que é Jesus. Esta oportunidade foi dada a todos aqueles homens. Se todos a aceitaram, nós não sabemos, a Bíblia não nos fala. Mas certamente naquele primeiro momento todos ali estavam. E Paulo então diz àquele homem, não te faça nenhum mal, porque nós estamos todos aqui. Então o carcereiro ele se prostra aos pés e ele faz então a pergunta, né? Senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Eu creio que essa pergunta, meu irmão e minha irmã, é uma pergunta que nós devemos fazer diariamente.
Será que todos os dias nós nos lembramos como está a minha salvação, Senhor? Hoje eu passei por tanta coisa, hoje foi tão difícil, hoje foi tanta luta, hoje foi tanta afronta, hoje foi tanta injustiça. Senhor, o que eu devo fazer para ser salva? O que eu devo fazer para ser salvo? Senhor amado, como está, para onde eu estou indo? Que caminho é esse que eu estou seguindo? E me mostra o caminho que eu devo seguir. Eu gosto muito do provérbio de número 16. Provérbios 16, do versículo 1 e 2 diz assim, ó: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Às vezes a gente acha que aquele caminho é bom, mas aí nós precisamos clamar ao Espírito Santo que nos mostre o melhor caminho. E ainda o Provérbios 16 vai dizer lá no versículo 25: há caminhos que parecem direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Tem até uma canção, né? Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final não é bom. Então, quando nós estamos caminhando nessa vida, nós precisamos pedir ao Senhor para que Ele conduza o nosso caminhar, conduza o nosso dia a dia, as nossas decisões, as nossas ações, os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Paulo, ainda na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, ele diz assim: eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente, que é o caminho do amor. Então veja, meu irmão e minha irmã, a conversão é caminhar por um caminho sobremodo excelente. A conversão é caminhar por um caminho que dá em vida e não em morte. A conversão é deixar que aquele caminho que aos nossos olhos parece bom, fique de lado, para que a gente caminhe no caminho que o Espírito Santo nos mostra. Esse sim é o caminho correto. A conversão é caminhar com Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Isso é conversão. E a conversão muda as nossas atitudes, como nós vemos a história do carcereiro. Então, quando ele fala, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a sua casa. Quando a gente fala de conversão, não só que bom saber que toda a minha família vai ser salva, mas as minhas atitudes precisam ser mudadas e transformadas, né? Tudo que é necessário para ser salvo é crer em Jesus, é verdade, mas crer em Jesus transforma a nossa vida. Crer em Jesus muda as nossas atitudes. Nós precisamos perceber que crer em Jesus é mais do que simplesmente concordar com esse Jesus. A conversão, então, é uma mudança radical, não só na maneira pela qual vivemos, mas também nos valores pelos quais medimos o sucesso na vida. Aquele homem mediu o sucesso na vida por ser ali, nunca deixei nenhum preso fugir. Então ali ele perdeu o sucesso porque as cadeias foram abertas. Então ele passou ali a pôr em risco a sua própria vida, até que ele ouve Paulo dizer que nenhum deles havia fugido. O evangelho, ele inclui as boas novas de que a nossa vida deve ser útil no reino de Deus. Não era mais possível que ele fosse visto como um bom carcereiro? É provável, mas a sua vida passa a ter um grande valor no reino de Deus. Aquele homem agora estava ali contemplando a maravilha que era servir a Deus. Talvez eu não seja um bom carcereiro, mas certamente eu vou saber cuidar das feridas das pessoas. E ele passa então a curar as feridas, né? O texto diz que ele começou ali a cuidar dos açoites, dos vergões dos açoites que eles haviam levado, que Paulo e Silas haviam levado. Em seguida diz o texto que ele foi batizado. Ele está dizendo no batismo assim que eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador e eu quero viver para adorar e glorificar o nome de Jesus. E toda a sua casa, todos os seus têm o privilégio dessa conversão. E o texto ainda continua dizendo que ele então passa a ser uma pessoa que acolhe, ele abre as portas da sua casa para o evangelho e ali ele vai receber Paulo e Silas dentro da sua própria casa.
Então agora ele não é mais apenas um carcereiro, talvez ele até tenha deixado a sua profissão, mas ele é um cuidador de vidas, ele cuidou as feridas, ele ali abriu a porta da sua casa, ele acolheu, ele abrigou aqueles homens na sua casa e ele passa a servi-los na mesa. E a mesa tem um referencial de comunhão. Eu gosto sempre quando a gente participa da mesa de comunhão, o que Jesus deixou para nós, né, naquela mesa com seus discípulos. A mesa é referencial de comunhão, nós estamos em comunhão com Cristo. Aqui este homem começou a fazer parte da comunhão, ele põe a mesa aos discípulos e ele senta com eles e ali eles comem, ali eles vivem a verdadeira comunhão. Que bênção que é essa vida de conversão. Para o carcereiro lá de Filipos, não era mais necessário medir a sua vida em termos de que se cumpriu ou não corretamente a sua tarefa para com os prisioneiros, porque ele tinha entendido um valor muito maior, um significado muito maior da sua vida, de saber que ele era uma pessoa amada por Deus. Para nós, se verdadeiramente recebemos o Evangelho, as boas novas incluem a liberdade para ser obedientes, para ser autênticos, a despeito de tudo que a sociedade possa esperar de nós. Nós temos o grande desafio, que é viver neste mundo mostrando o verdadeiro amor de Jesus. Que nós possamos ter atitudes que mostram a nossa verdadeira conversão, como aquele homem que passou a cuidar das feridas dos açoitados, que passou a servi-los em uma mesa, que acolheu com hospitalidade em sua casa. Como têm sido as nossas práticas como homens e mulheres convertidos e convertidas ao Senhor? Que nós possamos mostrar nas nossas atitudes que nós cremos em Jesus. Crer no Senhor Jesus e será salvo você e toda a sua casa. Crer no Senhor Jesus é um ato de conversão, não apenas de palavras, mas de ações que testificam a nossa conversão, a nossa mudança de vida, que possamos a cada dia viver em novidade de vida para a glória do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Vamos ter uma palavra de oração. Pai de amor, graças te damos mais uma vez pela oportunidade de refletirmos e aprendermos com a tua santa palavra. Muito obrigada, ó Deus, porque a tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz e ela chega até nós e nos dá, ó Deus, possibilidades, nos dá a graça de vivermos conforme o teu querer e a tua vontade. Obrigada, Senhor, porque nós somos preciosos e preciosas para ti, ó Deus, e que possamos saber e viver dessa forma, Senhor. Saber que a nossa vida tem valor para o Senhor, tem valor porque o Espírito Santo se move em nós, tem valor porque nós podemos expressar o teu amor ajudando ao próximo, levando palavras que saram, tendo ações que curam, tendo ações que abrigam, que acolhem, que oferecem um pão, que ajudam a quem precisa. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a demonstrar que somos verdadeiramente convertidos e convertidas ao Senhor, permitindo que o Senhor seja mesmo o Senhor das nossas vidas. Que o teu Espírito Santo nos conduza, nos oriente, nos capacite e nos dê a graça de viver para te louvar, para te adorar e para te servir. E que possamos todos os dias perguntar, ó Deus, o que precisamos fazer para sermos salvos. Sabemos que somos salvos pela graça, sabemos que somos salvos pela fé, mas, ó Deus, nós queremos viver, ó Deus, de forma prática a salvação que temos em Cristo Jesus. Muito obrigado pelo teu amor, dispensa sobre nós a tua bênção, é a oração que fazemos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar.